vamos ver sobre o ciclo sexual feminino e como objetivo de classe, hoje nós temos, vai ser definir o ciclo sexual feminino, aprendermos a classificar esse ciclo, vamos também enumerar os câmbios que vão ser produzidos nos órgãos sexuais femininos e descrever as etapas deste ciclo. Vamos começar então por definição. Pela definição. O que seria o ciclo sexual feminino? São os câmbios cíclicos que experimenta o aparato reprodutor feminino a cada 28 a 30 dias. Então, vão ser os câmbios cíclicos que experimenta o aparato reprodutor feminino a cada 28 a 30 dias. Esse ciclo, ele começa na puberdade, marcado pela menarca, e ele é dado por volta dos 12 a 13 anos, e ele vai acabar finalizando por volta dos 47, 50 anos, caracterizado assim pela menopausa. Vamos escrever aqui. Tem o início. Quando que nós falamos? Na puberdade. Em la pu, que é por volta de quantos anos? Por volta dos 12 a 13 anos. E como que é o nome deste evento? Ele se chama menarca. Então, a primeira menstruação, ela é dada por volta dos 12 a 13 anos, e o nome dessa primeira menstruação é menarca. Assim como tem um início, ela tem também um fim. Então, ela finaliza com um evento que a gente chama de menopausa, por volta dos 47, 50 anos. Com um evento chamado de menopausa. Menopausa. Então, este nosso câmbio cíclico, que acaba experimentando este aparato reprodutor feminino, ele vai estar sendo governado, ele vai estar sendo regulado por hormonas que são produzidas na nossa adenohipófise, pelos nossos ovários e pelo nosso hipotálamo. Então, vamos colocar aqui. Estes câmbios hormonais, eles são produzidos por quem? Por nosso hipotálamo, por hormonas produzidas, no caso, né? Por nosso hipotálamo, por a nossa glândula hipófise, mais precisamente a porção anterior, que seria a adenohipófise, e pelos próprios ovários. Para esse ciclo sexual feminino ficar mais sensível, ficar menos complicado, ficar mais simples, nós vamos dividir ele em dois ciclos. No ciclo ovárico e no nosso ciclo endometrial, tá? Então, ele vai acabar se dividindo em ciclo ovárico, aonde a gente vai ter nesse nosso ciclo ovárico algumas fases, que vão ser a fase folicular, e a nossa fase lútea. Tá? Já no ciclo endometrial, vamos ter mais de duas fases. Nosso ciclo endometrial, ele vai se dividir mais de duas fases. Vai ser a nossa fase menstrual, a nossa fase proliferativa, a nossa fase estrogênica, a nossa fase proliferativa ou estrogênica, a nossa fase secretora e a nossa fase isquêmica. Tá? Então, no nosso ciclo endometrial, nós vamos ter 4 fases, que vai ser a nossa fase menstrual, a nossa fase proliferativa ou estrogênica, a nossa fase secretora e a nossa fase isquêmica.
Os dois ciclos, eles estão intimamente relacionados, tá? Num primeiro momento, nós vamos estudar eles separados, depois, no final da aula, nós vamos ver como cada um destes ciclos, eles acabam se relacionando um com o outro. Bem, vamos dar início, então, ao nosso ciclo ovárico. Aqui. Nós falamos que o nosso ciclo ovárico, ele estava dividido em etapas, certo? Na primeira etapa deste nosso ciclo ovárico, nós vamos ter um crescimento folicular. Então, esta fase, o nomezinho dela vai ser dado fase folicular, ou também fase estrogênica, tá? Então, essa primeira fase, que vai fazer com que os nossos folículozinhos ováricos, eles comecem a crescer, vai ser chamada de fase folicular, ou estrogênica. Nesta fase aqui, os folículos ováricos, eles começam a crescer. Então, é fase de crescimento folicular. Tá? Aonde que estaria aqui nesse nosso desenho? Seria aqui, nesta primeira porção do nosso gráfico, onde a gente tem esse rosinha mais intenso, tá? Pode ver, aqui o nosso folículozinho ele tá pequeno e ele vai aumentando o seu tamanho conforme vai passando o tempo, tá? Essa nossa fase folicular, ela acaba quando acontece a ovulação. Então, essa nossa fase folicular, ela tem uma duração de 14 dias. Duração de 14 dias. E quando que termina essa nossa fase folicular? Quando ocorre a ovulação. Então, depois da fase folicular, vai vir quem? Vai vir a nossa ovulação. Ovulação. Ou também pode ser chamado de ovocitação. Ovocitação. Quando esse nosso folículo, ele acaba expulsando esse nosso ovocito, isso daqui inteiro é um folículo ovárico. Isso daqui pequenininho, que tá saindo de dentro dele, essa coisinha amarelinha, que ele tá expulsando para fora, se chama o quê? Que eu acabei de falar para vocês? Ovocito, tá? Não é óvulo, é ovocito, tá? Então, quando este folículo ovárico, ele acaba expulsando este nosso ovocito, vai ficar toda essa outra estruturinha aqui, né? Vai ficar toda essa estruturinha remanescente aqui. E essa estrutura vai formar agora uma glândula endócrina temporária chamada de cuerpo lúteo. Então, após a ovulação, o que ficou aqui no nosso ovário remanescente do nosso folículo ovárico vai ser transformar no cuerpo lúteo, ou também pode ser chamado de cuerpo amarillo. Cuerpo amarillo. Esse cuerpo amarillo, ou este cuerpo lúteo, que seria essa estruturinha aqui, ela é o quê? Que eu falei para vocês. Ela é uma glândula, vamos deixar de amarelinho, né? Justo que deixemos de amarelo. Ela é uma glândula, aqui, deixa amarelo. Ela é uma glândula endócrina temporária. Por que ela é uma glândula endócrina temporária? Primeira coisa, ela é uma glândula endócrina porque ela sintetiza uma hormona chamada progesterona. Progesterona. Tá? Então, quem sintetiza a progesterona? Este cuerpo lúteo, ou cuerpo amarillo, tá? E da onde saiu esse cuerpo lúteo, esse cuerpo amarillo? Daqui, desse nosso folículo ovárico, que acabou liberando o seu ovocito. O restante deste nosso folículo ovárico, ele acabou se transformando, então, nessa nossa glândula endócrina temporária, que é o nosso cuerpo lúteo. E o que ela sintetiza? Progesterona, tá? E a nossa próxima fase, nós teríamos quem? Então, a nossa segunda fase, nossa terceira etapa, que seria a nossa segunda fase, vai ser quem? A nossa fase lútea, tá? Então, a nossa segunda fase vai ser a fase lútea.
ou pode ser chamada também de progestágena. Então, ou progestágena. Progestágena. Vamos falar então aqui sobre agora a nossa foliculogênese, que seria o quê? Seria a formação destes nossos folículos aqui a nível do nosso ovário, tá? Num primeiro momento, nós vamos ter um folículo primordial. Depois nós vamos ter um folículo temprano ou um folículo em crescimento. Depois nós vamos ter um folículo primário maduro. Depois nós vamos ter um folículo secundário. E por último nós vamos ter um folículo terciário maduro ou de Graaff, tá? Vamos anotar aqui para vocês. A primeira coisa que nós vamos ter vai ser um folículo primordial. Vou colocar o título. Foliculogênese. Foliculogênese. O primeiro que nós vamos ter vai ser o folículo primordial. Folículo primordial. Esse folículo primordial, ele está formado por um ovocito, rodeado, esse ovocito ele vai estar rodeado por células planas. Por células planas, e essas células planas, elas são chamadas de células foliculares. Tá? Então, é como se fosse assim, ó. Aqui a gente tem o ovocito, tá? E o ovocito, ele está rodeado por células planas. Célulazinhas planas. Essas células, elas são chamadas de células foliculares. E dentro nós tínhamos quem que eu falei para vocês? O nosso ovocito. Tá? Depois, nós vamos ter o nosso folículo primário. Folículo primário temprano. Essas células foliculares que são planas, elas vão começar a crescer e vão se transformar em células cúbicas. Então, aqui no folículo temprano, no primário temprano, nós vamos ter quem? Nós vamos ter o nosso ovocito e essas células aqui, que elas eram planas, elas começaram a crescer e viraram células cúbicas. Tá? Então, quem que o nosso folículo primário temprano vai ter agora? Vai ter um ovocito no seu interior, um ovocito no seu interior e células cúbicas ao seu redor agora. Num segundo momento, esses folículos ováricos, eles continuam crescendo, né? Ainda estamos no folículo primário aqui. E essas célulazinhas que elas eram cúbicas, agora elas vão se fazer o quê? Elas vão se fazer cilíndricas e adquirir um aspecto granuloso. Agora elas já não vão mais se chamar de células foliculares, e sim vão ser chamadas agora de células da granulosa, tá? Então, agora esse epitélio que está na volta do nosso ovocito é chamado de células de la granulosa. E aqui dentro nós vamos continuar tendo o nosso ovocito. Então, células foliculares, no primeiro momento, elas começaram a crescer, virarem cilíndricas e adquirirem um aspecto mais granuloso. Aí ela se transforma em células da granulosa, tá? Ok? Qualquer coisinha, se não estejam entendendo, podem me chamar no WhatsApp. Aqui, agora começa a acontecer uma coisinha. Começa a surgir uma estrutura acidófila separando essas células da granulosa do nosso ovocito. E essa estrutura acidófila é chamada de membrana pelúcida. Membrana pelúcida. Então, aqui agora nós já temos o quê? Nós temos um folículo primordial, nós temos um folículo primário temprano, e agora nós vamos fazer um folículo primário avançado. Número 3, folículo primário avançado. O que acontece aqui? Este epitélio que ele estava cilíndrico, ele vai começar a se estratificar. Quer dizer que ele vai começar a ter mais de uma capinha agora. Então, nós vamos ter aqui nosso ovocito na parte interna. Nós vamos ter a nossa membrana pelúcida separando, que é o nosso folículo das células da granulosa.
E as nossas células da granulosa, a gente falou que elas começaram a se estratificar agora. Elas começaram a virar um tecido epitelial estratificado, certo? Mais de uma capa, quer dizer que está estratificado agora o nosso tecidinho epitelial. Então, por fora, aqui em azul, o que nós temos? As células da granulosa. Então, aqui nós temos células da granulosa. Em vermelho, membrana pelúcida. E lá dentro, em amarelinho, nós vamos ter o nosso ovocito. Tá? Como esse epitélio ele começou a se estratificar, esse nosso folículo primário avançado, ele também pode ser chamado de folículo primário multilaminar. Então, ele pode ser chamado também de folículo primário multilaminar. Multilaminar. Vamos ver agora o nosso próximo folículo. Nosso folículo de número 4, que vai ser o nosso folículo secundário. Aqui no nosso folículo primário avançado, o que nós tínhamos? Nós tínhamos as células da granulosa começando a se estratificar. E elas não vão parar por aí. Elas vão continuar se estratificando até gerarem mais ou menos de 6 a 12 capinhas, tá? Então, aqui nós vamos ter que nosso ovocito. Na volta do ovocito, nós temos a membrana pelúcida. E na volta de tudo isso, nós vamos gerar agora, em média, de 12 capinhas de células da granulosa, tá? Não vou desenhar as 12 aqui, porque senão vai levar muito tempo, tá? Mas faz de conta que tem 12 capinhas desenhadas aqui, tá? Nas células da granulosa. E o que acontece a partir de agora? Vai acontecer de começar a se acumular um líquido no meio. Deixa eu diminuir isso aqui. Vai começar a se acumular um líquido no meio dessas células da granulosa. Como se começassem a formar agora espaços entre essas célulazinhas. Assim, ó. Como se começasse a formar espaços entre essas célulazinhas. E aqui dentro nós tínhamos o quê? Um líquido se acumulando, tá? Esses espaços, esse líquidozinho que vai se acumulando nesses espaços, se chama líquido folicular. Líquido folicular. E esses espaços que estão sendo formados com este líquido dentro são chamados de lagunas. São chamadas de lagunas, tá? Porém, começa a se formar várias dessas laguninhas, uma do ladinho da outra, uma do ladinho da outra, até se juntarem umas quantas. Então, vamos desenhar aqui como se fosse a evolução. Aqui nós temos o nosso ovocito, membrana pelúcida na volta do ovocito. E como se fosse uma laguna muito grande agora. Aqui tem algumas célulazinhas da granulosa. Tá? Como se formasse uma laguna muito grande agora. Aqui o líquido folicular. E essa laguna acabou ficando tão grande que separou quem? Que separou aqui a nossa membrana pelúcida do resto das células da granulosa. Vamos desenhar as células da granulosa aqui por fora. Elas foram se juntando, todas essas laguninhas, e virou uma laguna muito, muito, muito grande, tá? Que acabou separando essas células da granulosa de quem? Da nossa membrana pelúcida com o ovocito e as célulazinhas pro lado de fora. Porém, ainda ficou conectado uma porçãozinha que vocês estão vendo aqui. Em quem? Com o ovocito e a membrana pelúcida e o restante das outras células, tá? Esta laguna imensa que ficou formada aqui vai ser chamada de antro. Antro folicular. E o que a gente tem dentro desse antro folicular? Como que era o nome do líquido? Líquido folicular, certo? Porém, aqui na volta do ovocito, ficou algumas célulazinhas também. Algumas célulazinhas, essas célulazinhas da granulosa. Ficou algumas célulazinhas também. Tá? Essas célulazinhas que ficaram aqui na volta do nosso ovocito com a membrana pelúcida é chamada de corona radiada.
As que ficaram na voltinha de fora são chamadas ainda de células da granulosa. O líquidozinho de dentro, como a gente já falou, é chamado de líquido folicular. Esse segmento aqui, onde está conectada as células da granulosa com as células da corona radiada, vai ser chamada de cúmulo óforo. Ou cúmulos óforos, ok? E depois, por último, nós vamos ter o nosso folículo maduro, folículo terciário ou folículo de Graafi, tá? Então, por último, nós vamos ter o nosso folículo de Graafi. Folículo de Graafi, que também é chamado de folículo maduro ou também é chamado de folículo terciário. A única diferença deste folículo aqui para este folículo aqui é o tamanho dele. Quer dizer que o quê? Que esse antro folicular, ele continua crescendo, ele continua se enchendo de líquido. E essa parede das células granulosas, cada vez ela se põe mais fininha, tá? A única diferença é essa, que o folículo terciário, o folículo de Graafi, ele é muito maior do que este folículo secundário, tá? Esse folículo secundário aqui, que tá com as lacuninhas, é chamado de folículo secundário temprano. Esse daqui, que já tá com um antro formado, é um folículo secundário avançado, tá? Ok? Então, são estes os folículos ováricos que nós temos. É importante que vocês anotem certinho o que tem cada um, porque isso daqui é perguntado nas provas. Então, lá no dia 14, aconteceu de nós termos agora esse folículo terciário, esse folículo de Graafi, ou folículo maduro. E no dia 14 do nosso ciclo, dia 14 do ciclo, vai acontecer o quê? Vai acontecer a liberação deste nosso ovocito. Então, vamos liberar o ovocito. Liberar o ovocito. As fímbrias vão acabar captando esse ovocito. Então, aqui suponhamos que nós temos o nosso ovário. Aqui nós temos o nosso folículo de Graafi, tá? Ele vai liberar o ovocito. Nós temos quem? Nós temos a nossa trompa. Aqui o útero. Vou fazer menor isso. Aqui nós teríamos o útero. Aqui seria outra trompa. As fímbrias vão acabar captando esse nosso ovocito e o restante que ficou aqui, nós tínhamos falado que ele ia se transformar em quem? No corpo lúteo, certo? Esse corpo lúteo vai sintetizar o que agora para nós? Vai sintetizar progesterona, para dar mantenimento para o nosso útero, para esperar um futuro embrião que vai chegar lá nele. Então, aqui nesse desenho esquemático, vou colocar para vocês. Nós temos, então, a fase folicular. Acontece a ovulação lá no dia 14, é liberado o ovocito junto com a corona radiada e a membrana pelúcida, aqui a cidófila na partezinha interna. Nos sobra o corpo roto, o corpo hemorrágico, ele se transforma no corpo lúteo ou corpo amarígeo, que sintetiza progesterona. Se não ocorre a gestação, ele vai morrer e vai se transformar no corpo branco ou corpo albicans. Bom, vamos lá então. A fase folicular, ela vai durar, então, ela vai ir do dia 0 ao dia 14, tá? Vai estar do dia 14, vai estar estimulada pela hormona FSH, hormona folículo estimulante, tá? Essa hormona folículo estimulante, ela vai estimular quem? Os folículos, para que eles comecem a crescer. Então, ela vai trabalhar primeiro em quem? No folículo primordial, vai fazer com que esse folículo primordial comece a crescer, se transforme no folículo primário, sucessivamente no secundário, depois no maduro ou folículo de Graafi, para fazer com que o quê? Para fazer com que libere o nosso ovocito e ocorra a nossa ovulação, tá? No dia 14, nós vamos ter um pico de hormona luteinizante. Nós vamos ter um pico de LH e um pequeno aumento de FSH, fazendo com que o quê? Com que esse ovocito que cresceu, esse folículo, no caso, que se desenvolveu, ele acabe expulsando o ovocito com a corona radiada e a membrana pelúcida, tá? E o que acontece com tudo isso? As fímbrias que eu tinha desenhado aqui para vocês, vai acabar captando, quem? Vai acabar captando esse nosso ovocito com essas duas estruturas a mais que eu citei anteriormente.